Oi meninas, vim aqui rapidinho, né? Hoje é quarta-feira, dia 8. Bom, tem algumas novidades pra contar. Eu falei que dia 27 eu ia fazer um ultrassom. Eu fiz. E o Mikael está gordo, muito gordo. Ele estava com 3,4 kg. Muito gordo. O Mikael nasceu com 3,95 kg. Já passou muito até, né? Aí meu doutor disse que se fosse esperar até 40 semanas ele ia nascer com uns 4 quilos. Então ele marcou a cesárea. E segunda-feira eu passei nele. Ele marcou a cesárea pro dia 14 agora. Deixa eu baixar aqui. Dia 14, meninos, a ordem de despejo do Mikael. Se ele não vier antes, dia 14 ele sai. Bom, tô muito ansiosa pra conhecer meu príncipe, né? Olha lá, o quartinho da Micaele aqui e lá. Opa, lá o quartinho do Mikael. Não comprei o berço ainda, meninos. O quartinho dele não tá terminado, porque eu não consegui o dinheiro pra comprar ainda. Mas até ele nascer, eu acho que a gente consegue comprar pelo menos o guarda-roupa da Micaele e o bercinho dele. Engordei desde a última consulta, faz uma semana. Engordei acho que 200 gramas a mais do que eu tinha que engordar, né? Meu médico ficou feliz, não ficou tanto, mas ficou feliz. Desculpa, meninas, é o notebook bate o pé. Bom, sintomas da semana 36 e 37, que eu hoje tô de 38 semanas e 4 dias. Muito inchaço nos pés e nas pernas. Só que meu pé enche embaixo, como eu falei, mas ele tá inchando em cima também. Eu já tô ficando inchadinha, tá vendo? Redondinha, beiçudinha. Mas a Micaela eu fiquei super, hiper, mega gorda. Um monstro eu fiquei. Tô toda descabelada porque tô num chilique de faxina. Comecei ontem, todo mundo falando que eu vou ganhar hoje, porque tô faxinando desde ontem, 8 horas da manhã. Era 1 hora da manhã, eu estava lavando o banheiro. Isso porque eu dei uma paradinha, fui fazer compra, voltei. Nossa, meninas, eu tô hoje de manhã, 8 horas da manhã, 7 horas da manhã eu tava limpando as compras e guardando. Eu tô assim, eu já falei que eu fiquei agitada, que eu fiquei com mania de limpeza. Mas agora, como marcamos a cesárea, eu tô querendo deixar tudo pronto, né? Porque eu não vou ter ajuda, não vou ter mesmo ninguém que possa ficar comigo pra me ajudar a fazer as coisas. Então eu tenho que pelo menos deixar tudo ajeitado, em ordem, um pouco limpo. Limpei armário, guarda-roupa. Nossa, foram 2 sacolas de lixo. Limpei a geladeira, limpei tudo. Bom, que mais? Meus seios, menino, não encheu ainda, mas a auréola dele tá muito dolorida, muito mesmo, de dar agonia, de parecer que tá rachando já. Tive bastante contração essa semana de treinamento, mas com dor. Meu médico disse que deve ser porque ele encaixou, né? Mas ainda tá alto. Por isso que ele também preferiu esperar até a semana que vem, que ele disse que não gosta de tirar quando o bebê tá alto, né? E eu também preferia, não queria ver essa semana. Tô pedindo pra que terça-feira que vem, que é o dia que a cesárea marcada, esteja friozinho, meninas, porque eu sofri tanto no da Micaela. E ela também, tadinha, não conseguia vestir roupa nela, né? E a gente tá com um ventilador só, então já viu, né, a dificuldade. Bom, sintomas, muita azia. Gente, a azia foi constantemente frequente nessa gravidez. Só que ontem eu tive tanta azia que eu achei que eu ia vomitar. De tanta azia, meninas. Bom, acho que é isso. Estria.
ele esbagaçou minha barriga de estria. Não tem nem como eu mostrar pra vocês, que eu não tenho vergonha de mostrar. Estria é uma coisa que você não prevê, né? Eu hidratei muito, tomo muita água e não adiantou bolufas nenhuma. Mas eu já comprei um Cicatricure pra deixar aí, gel, pra depois que eu ganhar o médico liberar eu passar, pra dar uma clareada, porque a estria não sai, né, meninas? Mas pelo menos clarear, porque pegou bastante assim, pegou quase minha barriga toda. Então ele tá ali naquele lado, ó. Tá querendo acordar, porque se eu falar ela já acorda. Bom, meninas, tá tudo pronto, a mala dele, a minha, só estamos esperando ele chegar. Muito ansiosa para ver o príncipe. E segunda-feira eu vejo se eu gravo um vlog da saída aqui de casa, do parto. É que eu não sei juntar os vídeos, meninas, sabe? Fazer videozinhos pequenos e juntar. Eu não sei, se alguém souber, deixa aqui escrito embaixo pra me ensinando mais ou menos como que faz, porque aí eu vou gravando os pedacinhos quando eu acordar, né, que eu vou ter que acordar cedo, tem que estar lá 7 horas da manhã e minha cesárea tá marcada para as 8, então ele já me deu papel, encaminhou, fez tudo. Bom, meninas, então é isso. Se eu tiver mais alguma coisa, segunda-feira eu vou gravar mais um videozinho pra gente se despedir da barriga do Micael. Oh, meu Deus, ele chuta tanto. E eu volto depois. Pra mostrar ele, claro, né? Depois que eu cheguei em casa. Bom, então vou mostrar minha barriguinha. Tô de camisola porque tá muito calor. Tô até suando, ó. Tava aqui faxinando também. Ó, meninas, como que tá? Então está enorme. Acho que ele vai nascer com uns 3,5 kg. Tá muito difícil, meninas. Ó. Sinto muita dor nas costas. Tá muito difícil pra levantar, pra sentar, pra fazer qualquer tipo de movimento, porque minhas costas doem muito. E eu tenho muita dor no osso da virilha, gente. Muita dor. Parece que ele tá empurrando constantemente o osso. Eu sinto muita dor. Bom, então é isso, meninas. Se eu conseguir terminar de montar o quartinho deles até lá, eu venho mostrar. Mas eu prometo que assim que estiver pronto, eu mostro pra vocês, tá bom? Um beijinho, obrigada por todas as meninas que me acompanharam nessas semanas, né? Que pra mim passou muito rápido, da Micaela demorou, mas já tô com saudade da minha barriga. Incomoda muito, quero que ele venha logo, mas já tô com saudade. Então tchau, meninas. Tchau, e depois eu volto com os últimos videozinhos de grávida, tá bom? Um beijinho. Obrigada a todas as meninas que torceram, que me ajudaram com conselhos, com palavras, tá? Com orações. Muito obrigada. Um beijo, meninas. Tchau.